Quem menoscaba o poder de articulação política de Jair Bolsonaro comete um erro crasso. Veja o que aconteceu esse final de semana. Bolsonaro colocou no bolso Olavo de Carvalho e o seu séquito tresloucado. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora começar o vídeo dessa terça-feira, dia 6, sim, dia 6 de outubro de 2020, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se inscreva aqui no canal, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, é todo dia. De domingo a domingo, de segunda a segunda, eu tô por aqui no canal youtube.com/Pablo Costa, trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você curte. Democracia, política, cidadania, cultura, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora, porque não custa absolutamente nada para você e representa e significa muito para mim. Se inscreve aí que eu tenho certeza, eu a garanto que você não vai se decepcionar. Eu vejo muita gente menosprezando a capacidade e a inteligência política de Jair Bolsonaro e eu tenho a impressão que a nomeação, nomeação ainda não, porque isso precisa passar pelo Senado, a indicação de Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal mostra um nível de leitura política, de conjuntura política de Jair Bolsonaro que definitivamente não pode ser desprezado. Veja o que aconteceu com o séquito tresloucado de Olavo de Carvalho. Foram todos colocados no bolso da forma mais constrangedora e humilhante possível. Jair Bolsonaro deu um baita foda-se para essa galera, sabe? Não se preocupou em nada. Mas, meu amigo, assim, ignorou os caras por completo e fidelizou eles ainda mais. Eu vou te explicar o porquê. Qual foi o movimento? Qual foi a leitura de Jair Bolsonaro? E ele já colocou vários outros segmentos no bolso. Eu vou falar disso aqui, sobre essa inteligência política de Jair Bolsonaro, que definitivamente não pode ser desprezada para quem almeja vencer em 2022. Tem que reconhecer as virtudes do seu adversário. É um ato inteligente para que você se prepare melhor para a batalha. Compreenda isso. Jair Bolsonaro está se mostrando um hábil articulador político e eu vou explicar o que aconteceu, quais são os últimos movimentos e como ele se fortalece para chegar em 2022. Vamos lá. Cássio Nunes definitivamente não era um nome preferido pelo olavismo, pelos evangélicos mais radicais, vídeo aqueles comentários do pastor Silas Malafaia. Essas pessoas não queriam um nome que tivesse o carimbo do Centrão, como de fato o de Cássio Nunes tem. Fica cada vez mais explícito que o apoio principal ele surge nesse cenário como o grande fiador é o Ciro Nogueira, do PP, do Partido Progressista. E o Cássio Nunes é muito hábil, já gravei um vídeo anterior falando dele aqui e tudo mais, então você pode assistir o vídeo e entender a minha leitura sobre o Cássio Nunes. Agora eu quero falar especificamente do que aconteceu com o olavismo no último final de semana. Olavo de Carvalho foi para as redes sociais mais uma vez bater no presidente, né? Ele colocou no Twitter, né? Como administrador público, o Bolsonaro é o mais honesto e eficiente que já tivemos. Dá uma puxada de saco no começo, né? Como estrategista na luta contra o comunismo, é um fracasso vivo, rodeado de conselheiros ignorantes ou mal intencionados. Essa foi a publicação de Olavo de Carvalho no Twitter no último dia 4 de outubro. Então foi no domingo, certo? Hoje é dia 6. Além disso, né, a matéria do portal Metrópolis coloca que o último olavista no Planalto, Felipe Martins, deixará a assessoria de Jair Bolsonaro. Matéria publicada no final de setembro. Ou seja, estava num movimento de distanciamento dessa ala mais tresloucada, mais radical, da sua base de apoio. E veja você o quanto, para a perspectiva de Jair Bolsonaro, o quão hábil é esse movimento. Ele já mandou os irmãos Weintraub para os Estados Unidos, que eram figuras do primeiro, o Abraham do primeiro escalão, o irmão dele do segundo escalão, figuras proeminentes do olavismo dentro da estrutura do governo federal. Os mandou para os Estados Unidos, uma bela recompensa, vão morar num país que é referência conceitual, cultural para eles, um salário mais gordo do que se estivessem morando em Brasília, e os distancia do núcleo central decisório do Palácio do Planalto. Felipe Martins
é outro olavista também, né, que se caracteriza por aquelas leituras um tanto quanto radicais da realidade, bem típicas, né, dos seguidores de Olavo de Carvalho. E Felipe Martins também deve pegar um cargo no exterior, deve ser direcionado para alguma representação diplomática do Brasil no exterior. Com isso, Bolsonaro os amarra e os isola ao mesmo tempo. Deixa eu me explicar. Eu não vejo possibilidade num cenário de uma disputa muito complicada de Jair Bolsonaro para 2022 que ofereça viabilidade eleitoral para esses grupos. Ou seja, eles podem chiar, podem espernear, eles podem fazer o que bem entenderem. No segundo turno, todos estarão votando o número que Jair Bolsonaro ostentar em sua coligação, em sua candidatura. Porque é muito provável que do outro lado esteja um nome que eles discordem ainda mais. Então veja bem você, não tem porquê, não tem motivação política para aí Jair Bolsonaro ficar adulando essa rapaziada, sendo que ele já sabe que ele não precisa, eles não têm tanto voto assim, eles têm uma capacidade de barulho na rede social que de fato não se traduz em voto. Muito pouco provavelmente eles terão outro nome de viabilidade eleitoral para 2022. Então deixe eles reclamarem à vontade, porque esse voto dessa rapaziada e a servidão dessa rapaziada está garantida para 2022. Agora ele precisa ampliar o seu arco de alianças. E ele vai para o Centrão, ele vai nessa articulação junto ao Supremo Tribunal Federal e ele bota esses caras todos no bolso. E eles perceberam, eles ficaram isolados, perceberam que o seu grau de influência sobre Jair Bolsonaro diminuiu drasticamente. E não é a primeira vez que o Bolsonaro coloca um desses grupos que achavam que poderiam mandar em Jair Bolsonaro no bolso. Eu vou lembrar alguns aqui. Jair Bolsonaro colocou a Lava Jato no bolso. Quando trouxe Moro para o governo e quando Moro pede demissão e sai muito menor do que entrou, e veja você, por falar em Sérgio Moro, a família de Sérgio Moro, notícia de hoje publicada pela Mônica Bergamo, que pressiona Moro para sair do Brasil e ficar longe da política, ou seja, o quão triturado foi Sérgio Moro, o quão apequenado ele saiu do governo de Jair Bolsonaro, hoje a família o orienta e torce para que ele se distancie da vida pública, foque na vida privada e vá ganhar a vida, né? Então o Sérgio Moro não vai ter problema nenhum de arrumar emprego e se viabilizar economicamente para se manter. Só que para quem saiu achando que acabaria com o governo de Jair Bolsonaro e viria muito forte como candidato 2022, essa previsão foi muito equivocada. Você vê que Jair Bolsonaro consegue botar essa rapaziada no bolso. Foi o que ele fez com a Lava Jato, fez agora com o Olavo de Carvalho. Ele fez isso com os militares, todos aqueles que acharam que seriam tutores, iriam tutelar Jair Bolsonaro, foram colocados no bolso. Veja, General Ramos, General Heleno, talvez o principal de todos, General Mourão, todos acharam que teriam influência sobre aquele deputado bronco de 30 anos de mandato, despreparado intelectualmente para o cargo, mas a inteligência política de Jair Bolsonaro botou os militares no bolso. O Centrão cabe debate. O Centrão a gente não sabe ainda quem botou quem no bolso. Se foi o Centrão que botou Jair Bolsonaro no bolso ou Jair Bolsonaro que botou o Centrão no bolso. Até o dado momento, foi o Centrão que botou Jair Bolsonaro no bolso. Só que eu não me arriscaria a afirmar isso de forma definitiva agora. Tem muita água para correr debaixo da ponte e até 22 o Centrão pode ter sido subjugado por Jair Bolsonaro, tal qual foi por Lula. Ou então o Centrão pode subjugar Jair Bolsonaro, tal qual fez com Dilma e com Temer. Isso a gente precisa guardar um pouco mais. Essa disputa com o Centrão está aberta. Agora, em relação à Lava Jato, em relação ao Exército, em relação ao olavismo, em relação aos liberais, outro grupo que foi colocado no bolso por Jair Bolsonaro, mas Paulo Guedes achando que ia dar contornos civilizados a Jair Bolsonaro, não. Ele que pegou contornos broncos de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, outro grupo que foi, assim, humilhantemente colocado no bolso por Jair Bolsonaro foram os liberais. Então vamos lá, recapitulando. Lava Jato, Bolsonaro colocou no bolso. Exército, Bolsonaro colocou no bolso. Olavismo, o Bolsonaro colocou no bolso. Liberais, Bolsonaro colocou no bolso. Centrão, aqui está a grande interrogação. Ainda não sabemos. Hoje, insisto, Jair Bolsonaro tem o Centrão sob seu controle. Até 22 pode inverter. Não sabemos ainda, seria precipitação falar. Qual a lição que fica para as forças que pretendem combater, pretendem derrotar Jair Bolsonaro em 22?
vão ter que ter essa habilidade de composição. Jair Bolsonaro deixa os caras, apequena os caras, mas não a ponto deles racharem, romperem com viabilidade eleitoral. Veja o exemplo do lavajatismo. Rompeu, achou que teria viabilidade eleitoral, não tinha. Os liberais sabem que não tem voto, o Guedes não tem voto para se eleger síndico do prédio dele no Leblon. Os militares também não têm voto, né? Tiveram que topar um mau militar, segundo o Geisel, que era o Jair Bolsonaro, né? O Geisel afirmava que o Bolsonaro é um mau militar, tiveram que topar, os generais toparam e hoje estão todos numa postura servil perante Jair Bolsonaro. O olavismo, com toda a sua capacidade de achincalhar a honra alheia na internet, engolido também pelo bolsonarismo. Vamos aguardar, porque o Bolsonaro vem se mostrando um estrategista político muito intuitivo. Evidentemente que não é um conhecimento que vem da literatura, porque a gente sabe que o Bolsonaro não lê absolutamente nada, né? Nem o livro do Ustra que ele fala aqui, que leu, não leu nada, leu absolutamente nada. Mas é de uma inteligência política intuitiva muito respeitável. E você menoscabar um adversário é o primeiro passo para a derrota certa. Que 2018, que aquilo que aconteceu em 2018, sirva de lição. Menoscabar Bolsonaro é um erro crasso. Espero que as forças que pretendem derrotá-lo em 22 tenham aprendido isso com 18 e não cometam o mesmo erro no próximo pleito presidencial. Rapaziada, se você chegou até aqui, like, deixe seu joinha. É muito importante para o algoritmo reconhecer a sua interação. Peço para que você deixe seu comentário, estou conseguindo responder todo mundo, cara. Deixa a sua ideia. Sempre os links das matérias estão compartilhados aqui. Então você entra e faz sua leitura, faz sua reflexão, deixe seu comentário, isso é importantíssimo. Quero ver sua opinião, quero ler sua opinião. Também peço para que você compartilhe com essa rapaziada no Zap e ative as notificações, o tal do sininho, para ficar sabendo quando pinta coisa nova por aqui e todo dia pinta coisa nova por aqui. Beleza? Meu velho, live Costa aqui dessa semana, ainda não estou confirmado. No sábado, Morgan Costa tradicional, lá no canal do Henrique Morgantini. Sexta-feira já tem um convite, estou aguardando resposta. Assim que tiver, divulgo aqui para vocês, beleza? Tô com saudade daquela live, só eu e vocês também, hein? 1 a 1, talvez seja uma, não sei ainda, vou pensar. Rapaziada, excelente terça-feira para você e eu termino com aquele clássico e tradicional, é nóis!